Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal de New Haven mergulhou num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som de saltos altos a bater no chão de mármore. Clarice Jefferson, uma mulher negra na casa dos 40, entrou com postura impecável, a sua toga de advogada perfeitamente alinhada, os olhos escuros a brilhar com determinação. Todos os olhares voltaram-se para ela, alguns com respeito, outros com curiosidade. Naquele dia, ela enfrentaria o policial Marcus Doyle, um agente conhecido por sua arrogância e abuso de poder. Doyle a acusou de obstruir uma investigação, uma acusação que ela sabia ser falsa. Mas naquele tribunal, a injustiça parecia ter um peso quase físico. Assim que o juiz bateu o martelo para chamar a atenção da plateia, Doyle se levantou, com o rosto contorcido de orgulho. Esta mulher tentou manipular provas e se opor à lei, meritíssimo, gritou ele arrogantemente. Clarice permaneceu imóvel, mas sua mente estava a mil. Ela sabia que Doyle não hesitaria em ultrapassar os limites para humilhá-la. Os espectadores murmuravam, alguns nervosos, outros céticos, mas todos podiam sentir a tensão no ar. Então, de repente, Doyle fez um movimento impulsivo, e esbarrou levemente nela, um gesto insignificante com a intenção de desestabilizá-la. A ação provocou um silêncio consternado na sala. As mãos se apertaram nos bancos, e algumas pessoas instintivamente se levantaram. Clarice deu um passo para trás, com os olhos fixos em Doyle com fria determinação. Foi então que seu celular vibrou discretamente em seu bolso. Uma mensagem segura de sua equipe de investigação. Temos todas as provas. Agora é a sua vez. Clarice respirou fundo. Ela sabia que a verdade era sua arma. E naquela sala imponente repleta de testemunhas e hostilidade, a verdade golpearia com mais força do que qualquer soco. O juiz observava a cena intrigado. Doyle, por sua vez, não fazia ideia de que acabará de desencadear sua própria ruína. E assim começou o perigoso jogo da verdade e do poder. O martelo do juiz bateu pela última vez pedindo silêncio. Clarice Jefferson caminhou até o púlpito. Cada passo calculado, cada movimento preciso. Seu olhar gélido encontrou o de Marcus Doyle, o arrogante policial que a acusara sem provas. A tensão no ar era quase palpável, como se cada respiração ameaçasse explodir em conflito. Doyle levantou-se de um salto, os olhos fascando de raiva. Meritíssimo, esta mulher tentou obstruir minha investigação. Gritou ele, a voz ecoando pela sala como um trovão. Suas mãos tremiam levemente, denunciando sua impaciência e o medo de perder o controle. Clarice não hesitou. Em tom calmo, porém firme, respondeu: Meritíssimo, essas acusações são completamente infundadas. E estou pronta para apresentar provas irrefutáveis que comprovam minha inocência. Mas Doyle, confiante em sua autoridade e desconsiderando a presença do público, ultrapassou os limites. Num gesto impulsivo, deu-lhe um leve empurrão, o suficiente para fazê-la perder o equilíbrio. Um murmúrio percorreu a sala. Os espectadores, chocados, inclinaram-se para a frente. Alguns, instintivamente, levantaram-se, enquanto o juiz franzia a testa. Clarice recuperou o equilíbrio imediatamente, os olhos fixos em Doyle com uma intensidade gélida. Você acha que pode me desestabilizar com um gesto insignificante? Disse ela com a voz cortante como uma lâmina. Aconselho você a pensar bem nas suas ações, porque cada prova que reuni só serve para te destruir ainda mais. Doyle deu uma risadinha nervosa, mas seu sorriso mal disfarçava a crescente ansiedade. Ele sabia que ela possuía informações que ele não podia refutar, gravações de vídeo, mensagens, depoimentos de testemunhas. O silêncio tomou conta da sala, com todos os olhares fixos neles. Clarice entregou lentamente um dossiê ao juiz. As páginas estavam repletas de provas irrefutáveis, documentos oficiais, vídeos que comprovavam a inocência de Clarice, gravações de áudio nas quais o próprio Doyle revelava seu abuso de poder. Esta é a verdade, meritíssimo. Tudo que o senhor ouviu não passa de uma invenção do agente Doyle. O juiz pegou o processo com seriedade, folheando as páginas rapidamente. Doyle recuou instintivamente como se atingido por um golpe invisível. Sua arrogância desapareceu, substituída por espanto. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava diante de um advogado qualquer, mas de alguém cuja determinação e preparo destruiriam publicamente. Os murmúrios na sala transformaram-se num silêncio tenso. Clarice, calma e majestosa, permaneceu imóvel, deixando que a verdade a atingisse com mais força do que qualquer gesto ou ameaça. E naquele exato momento, Doyle compreendeu que acabará de desencadear sua própria ruína. Ao ver o arquivo, Doyle sentiu-se ameaçado, mas seu orgulho não cedeu.
Endireitou-se, o rosto vermelho de raiva. Isso não pode ser. Essas provas não podem ser legítimas, gritou, tentando retomar o controle da situação. Clarice, imperturbável, cruzou os braços e o encarou. Agente Doyle, suas mentiras têm limites, e hoje todas foram expostas. Você pode gritar, gesticular ou tentar intimidar, mas a verdade jamais desaparecerá. Doyle deu um passo ameaçador em direção a ela. Você não tem ideia do que está provocando. Mas antes que pudesse avançar mais, o juiz interveio firmemente. Agente Doyle, recue imediatamente e sente-se. Qualquer outra tentativa de intimidação será considerada desacato ao tribunal. O policial, vermelho de raiva, sentou-se novamente a contragosto, com os punhos cerrados sobre os joelhos. Ele percebeu que o tribunal não era mais seu domínio. Todos os espectadores podiam ver seu constrangimento e sua perda de controle. Clarice aproximou-se do microfone, seus dedos tocando levemente a pasta aberta à sua frente. Ela começou a detalhar, ponto por ponto, as evidências acumuladas, vídeos mostrando Doyle falsificando relatórios, mensagens internas comprovando que ele estava manipulando a investigação e depoimentos de colegas atestando seu comportamento abusivo. A voz de Clarice era firme e clara, mas com um tom frio que contrastava fortemente com a arrogância de Doyle. Cada palavra era um golpe para a credibilidade dela. Os murmúrios na sala se intensificaram, alguns espectadores se inclinando para a frente para ouvir melhor, outros sussurrando comentários sobre a flagrante injustiça. Doyle tentou responder, mas seus argumentos eram fracos e contraditos pelas evidências apresentadas por Clarice. Então ela fez uma pausa, deixando o silêncio pairar pesado. Seu olhar gélido encontrou o de Doyle. Você queria me humilhar com um gesto físico. Hoje você é humilhado pela verdade. Sua voz ecoou pela sala como uma frase. Doyle recuou na cadeira, incapaz de encará-la. Seu orgulho havia sofrido um duro golpe. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável, impotente diante da força da verdade e do domínio absoluto de Clarice. O juiz, encarando Doyle com uma expressão grave, declarou: as provas apresentadas são esmagadoras. Este tribunal toma nota das ações do policial Doyle, que serão examinadas como parte de uma investigação disciplinar. Clarice permaneceu imóvel, os olhos brilhando com uma determinação silenciosa. Ela transformará a ameaça em um triunfo. A verdade a atingir em cheio, e Doyle acabará de compreender que sua arrogância não tinha lugar diante da integridade. Os espectadores fascinados assistiram àquela cena em que a justiça, a paciência e a preparação triunfaram sobre a intimidação e a violência. Para Doyle foi um momento de puro espanto. Para Clarice foi apenas o começo de uma demonstração de que a honestidade e a força de caráter podiam superar todos os abusos. Doyle estava sentado, vermelho de raiva e frustração. Seu rosto denunciava o pânico que o consumia. Pela primeira vez, ele não tinha mais o controle da situação. Mas seu orgulho era forte demais para aceitar a derrota. Ele buscava freneticamente uma falha no caso de Clarice, um argumento que lhe permitisse virar o jogo a seu favor. Meritíssimo! Exclamou ele de repente, com a voz mais alta e autoritária do que antes. Estas provas são forjadas. Esta mulher está manipulando o tribunal para se vingar de mim. Um murmúrio percorreu a sala. Os espectadores inclinaram-se para a frente, intrigados com aquela acusação audaciosa. Doyle permaneceu de pé, tentando projetar intimidação através de sua postura. Queria que todos vissem que ele ainda estava no controle, que não havia sido derrotado por um mero advogado. Clarice ergueu os olhos do arquivo e o encarou calmamente, como se um único olhar fosse suficiente para deter qualquer ataque. Agente Doyle, suas acusações não são apenas infundadas, mas ridículas. Todas as provas foram verificadas por fontes independentes e autenticadas. O que você chama de falsificação é simplesmente sua incapacidade de aceitar a verdade. Doyle tentou novamente elevar a voz, mas o juiz bateu o martelo com força. Silêncio, ordenou. Oficial Doyle, o senhor está aqui para testemunhar sobre os fatos, não para fazer acusações infundadas. Clarice aproveitou a oportunidade para apresentar a peça central de sua argumentação, um vídeo gravado por uma câmera de vigilância independente, mostrando o próprio Doyle manipulando documentos e mentindo descaradamente para seus superiores. A sala irrompeu em murmúrios e olhares de choque. Doyle, encurralado, recuou. Tentou protestar, mas suas palavras pareceram fracas e ridículas diante das evidências. O estupor era evidente em seu rosto, e a plateia sentiu todo o impacto da verdade que acabará de lhe ser revelada. Veja bem, meritíssimo, disse Clarice com uma frieza categórica, o policial Doyle construiu toda essa acusação em mentiras e intimidação. Mas a justiça não se baseia no medo ou na arrogância.
Ela se baseia na verdade. O juiz assentiu lentamente, visivelmente impressionado. Estas provas são claras e irrefutáveis. O agente Doyle será suspenso e enfrentará um processo disciplinar. O tribunal reconhece a competência e a integridade do Sr. Jefferson. Doyle, imóvel e humilhado, compreendeu que sua tentativa desesperada havia fracassado completamente. Para Clarice, era mais do que uma vitória legal. Era a prova de que, mesmo diante da força e da arrogância, a preparação, a compostura e a verdade podiam esmagar a injustiça. Os murmúrios na sala transformaram-se num silêncio de admiração. Clarice, ainda majestosa e digna, pegou sua pasta e dirigiu-se para a saída, deixando para trás um policial atônito, incapaz de compreender como havia sido tão completamente derrotado. Após a audiência, Doyle ainda estava em choque. Humilhado diante de todos, ele sabia que sua reputação estava arruinada, mas seu orgulho se recusava a ceder completamente. Em um último esforço desesperado, ele tentou encontrar uma maneira de atacar Clarice do lado de fora do tribunal, na esperança de surpreendê-la quando estivesse sozinha. Clarice, porém, não era ingênua. Ela havia previsto cada movimento de Doyle. Sua equipe de investigação já havia isolado a área ao redor do tribunal e monitorado cada ação suspeita do policial. Doyle, acreditando que poderia operar nas sombras, não fazia ideia de que estava sendo observado. Ao se aproximar da saída, Doyle viu Clarice conversando calmamente com uma testemunha. Ele estava prestes a interrompê-la, pronto para confrontá-la, quando de repente um grupo de agentes de segurança o cercou. Agente Doyle, por favor, afaste-se da senhorita Jefferson imediatamente, ordenou um deles com firmeza. Doyle recuou surpreso e encurralado. Percebeu que não podia mais agir sem provocar graves consequências. Sua raiva aumentou, mas agora era inútil contra a estratégia perfeitamente executada por Clarice. Calma e impassível, Clarice se virou para ele. Marcos, cada gesto seu para intimidar ou prejudicar só confirma seus abusos. A justiça não se intimida. Você está sozinho em sua arrogância. Doyle, incapaz de responder, baixou a cabeça. A multidão e os jornalistas presentes no tribunal registraram cada momento de sua queda. Suas ações agora eram públicas, documentadas e humilhantes. A juíza, informada da tentativa de Doyle de confrontá-la fora do tribunal, ordenou imediatamente a suspensão, com agravamento do processo disciplinar. Clarice, por sua vez, sorriu levemente. Ela sabia que sua paciência e estratégia haviam transformado cada ataque em vitória, cada ameaça em prova de sua integridade. Ao sair do tribunal, rodeada por espectadores admirados e colegas agradecidos, Doyle permaneceu sozinho, incapaz de compreender como havia sido derrotado não apenas pela lei, mas pela maestria, coragem e perspicácia de uma única mulher. A verdade o atingiu com mais força do que todas as suas ameaças. Chegou o dia do veredicto final. O tribunal estava mergulhado num silêncio sepulcral, com todos os assentos ocupados por espectadores ansiosos. Clarice Jefferson entrou com sua postura calma e confiante, segurando firmemente o dossiê do caso contra o peito. Ela sabia que aquele momento determinaria não apenas sua reputação, mas também o impacto daquele caso na integridade do sistema judiciário. Doyle, sentado à mesa dos réus, parecia cansado e abatido. Seus olhos evitavam os de Clarice, incapaz de encará-la. Cada gesto seu denunciava seu medo e impotência. O juiz falou com voz grave e solene, após examinar todas as provas apresentadas e ouvir os depoimentos. Este tribunal considera a senhora Clarice Jefferson completamente inocente das acusações contra ela feitas. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns espectadores suspiraram de alívio, outros aplaudiram discretamente. Doyle empalideceu, sentindo como se o chão tivesse acabado de ceder sob seus pés. O castigo viria em breve, e seu orgulho ferido estava agora exposto. Clarice se levantou, com um leve sorriso nos lábios, mas o olhar sério. Respirou fundo e disse em voz clara, que este episódio sirva de lembrete de que a verdade e a integridade sempre triunfam sobre o medo e a intimidação. Ninguém, nem mesmo um representante da lei, está acima da lei. O juiz assentiu com a cabeça, visivelmente impressionado com a compostura e a coragem de Clarice. Este tribunal tomará todas as medidas necessárias para investigar o policial Doyle e garantir que tais abusos nunca mais aconteçam. Doyle, atônito, percebeu que sua carreira e reputação estavam irremediavelmente arruinadas. As evidências que ele tentará ignorar ou manipular agora selaram seu destino. Todos os presentes na sala testemunharam a queda de um homem que acreditara poder intimidar e humilhar impunemente. Ao sair do tribunal, Clarice foi seguida por olhares de admiração.
Colegas, testemunhas e até mesmo espectadores anônimos lhe ofereceram silenciosos sinais de respeito. Ela havia transformado uma situação de ameaça e violência em um triunfo retumbante. Lá fora, a luz do sol incidia sobre o tribunal como que para selar aquele momento de justiça. Doyle, sozinho e humilhado, estava impotente. Clarice, forte e serena, sabia que a verdade finalmente prevalecera. E para todos aqueles que duvidavam, foi uma prova impressionante de que a justiça não se curva à arrogância nem ao medo. Poucos dias após o veredicto, Doyle foi convocado para uma investigação interna completa. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por um nervosismo palpável. Cada documento, cada depoimento reunido contra ele agora era oficial, e ele sabia que sua carreira policial provavelmente havia chegado ao fim. A mídia, já ciente do caso, acompanhou de perto cada desdobramento, e Doyle se viu no centro de um escândalo público. Clarice, por sua vez, foi recebida com admiração por seus colegas e pela comunidade jurídica. Mensagens de parabéns vieram de todos os lados. Advogados, juízes e ex-clientes reconheceram sua coragem e inteligência. Mas para Clarice, a maior satisfação não estava nos aplausos, mas no triunfo da verdade. Em seu escritório, ela releu o processo pela última vez. Cada prova, cada depoimento havia desempenhado um papel crucial. Ela sorriu levemente, consciente de que paciência, preparação e perseverança haviam sido suas armas mais poderosas. Do lado de fora do tribunal, jornalistas aguardavam Clarice para dar sua opinião. Ela respirou fundo e declarou: "Hoje não é apenas uma vitória para mim, mas para todos aqueles que acreditam que a justiça e a integridade devem prevalecer sobre o medo e a intimidação." Entretanto, Doyle teve que encarar a realidade de seus atos. Suspenso enquanto aguardava uma investigação disciplinar, ele compreendeu que sua reputação e carreira estavam irremediavelmente prejudicadas. Colegas que antes o admiravam se afastaram, e a comunidade passou a vê-lo como um exemplo de abuso de poder punido por lei. Algumas semanas depois, Clarice recebeu o reconhecimento oficial da Ordem dos Advogados do Estado por sua integridade e coragem diante da intimidação. Ela transformou uma situação de ameaça e violência em um exemplo brilhante de como a verdade triunfou sobre a arrogância. E enquanto o sol se punha sobre a cidade de New Haven, Clarice, de pé nos degraus do tribunal, contemplava a distância, serena e orgulhosa. A verdade não só atingirá Doyle como também deixará uma lição clara para todos. Integridade e coragem são sempre mais poderosas do que medo e injustiça. Algumas semanas após o término do julgamento, Clarice Jefferson foi convidada para uma conferência jurídica nacional que reuniu centenas de advogados, juízes e estudantes de direito. O evento foi transmitido ao vivo por diversos canais e plataformas. Clarice sabia que essa era uma oportunidade para transformar sua experiência em uma mensagem poderosa sobre integridade e justiça. Doyle, agora suspenso, soube que sua queda seria discutida publicamente. Ele se preparava mentalmente para se defender, na esperança de minimizar os danos da humilhação, mas não fazia ideia de que Clarice planejava transformar essa exposição pública em uma lição moral para todos. Ao falar, sua aura de calma e poder cativou a plateia. "Senhoras e senhores", começou ela com voz clara e confiante, "esta história não se trata apenas de uma acusação injusta. Ela ilustra o poder da verdade diante da arrogância e da intimidação." Ela apresentou brevemente o caso, sem mencionar diretamente o nome de Doyle a princípio, detalhando os obstáculos, ameaças e tentativas de intimidação que havia sofrido. Em seguida, com uma calma impressionante, mostrou ao público as provas irrefutáveis que comprovavam a verdade. Vídeos, documentos oficiais e depoimentos. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Os espectadores, sem palavras, compreenderam a gravidade do abuso de poder que Clarice havia sofrido. Até mesmo Doyle, sentado em um canto da sala, recuou instintivamente diante da apresentação metódica e implacável de suas próprias falhas. Clarice concluiu com uma frase que ressoou por toda a Assembleia: "Nenhum poder, nenhuma posição, nenhuma autoridade pode se sobrepor à verdade e à justiça. Diante da intimidação, é preciso permanecer firme, preparado e determinado." Naquele instante, Doyle baixou os olhos, completamente humilhado. Sua tentativa de retomar o controle não só fora impossível, como se transformará em um aviso público para qualquer um que pensasse em abusar de sua posição. A plateia aplaudiu longamente. Clarice sorriu levemente, consciente de que aquela exposição pública não era apenas uma vitória pessoal, mas uma poderosa lição para a sociedade como um todo. A verdade havia atingido com mais força do que quaisquer ameaças ou manipulações, e havia derrubado um homem que se julgava intocável.
Apesar de sua suspensão e da queda em desgraça pública de sua reputação, Dolly se recusou a aceitar completamente a derrota. Convencido de que ainda podia prejudicar Clarice, ele tentou uma última manobra: desacreditar a carreira dela manipulando um arquivo judicial confidencial. Seu plano era arriscado, mas ele esperava que algumas provas forjadas fossem suficientes para lançar dúvidas sobre a integridade de Clarice. O que ele não sabia era que Clarice havia previsto a possibilidade desse ataque. Com sua equipe, ela havia implementado uma vigilância rigorosa de todos os documentos confidenciais relacionados ao caso dele. Cada movimento suspeito de Doyle era rastreado e documentado em tempo real. No dia em que Doyle tentou agir, deparou-se com uma perfeita coordenação entre Clarice e o tribunal. Os sistemas de segurança detectaram imediatamente qualquer tentativa de adulteração. Antes mesmo que pudesse alterar algo, os agentes de segurança o interceptaram. Apanhado em flagrante, Doyle só pôde recuar, atordoado e indefeso. Clarice entrou no escritório imediatamente depois, calma e majestosa. Marcos, disse ela com a voz gélida, mas ponderada, você acaba de demonstrar mais uma vez que suas ações são motivadas por medo e arrogância. Mas desta vez a consequência é imediata. Doyle tentou protestar, mas sua voz se perdeu no silêncio. Ele compreendeu que cada plano, cada tentativa de manipulação, havia sido prevista. Pela primeira vez, sentiu a dimensão total de sua ruína. Não apenas sua reputação estava destruída, como ele não tinha mais nenhum poder sobre Clarice ou sobre o rumo de sua carreira. O tribunal emitiu imediatamente um relatório oficial sobre a tentativa de falsificação, aumentando ainda mais as penas contra Doyle. Os meios de comunicação já em alerta divulgaram a informação, transformando a sua última manobra numa humilhação pública definitiva. Clarice, por sua vez, permaneceu impassível. Ela sabia que o triunfo dele não era apenas legal, mas também estratégico. Cada ataque de Doyle havia se voltado contra ele, fortalecendo sua própria reputação e autoridade. Naquele dia ficou claro para todos que a verdade, quando preparada e defendida com integridade, é invencível. Doyle, arrasado e humilhado, não tinha saída. Clarice, serena, saiu do escritório com a certeza de que a justiça e a estratégia haviam triunfado definitivamente. Poucas semanas após a manobra final de Doyle, a notícia de sua completa queda se espalhou por todo o país. A mídia relatou o caso meticulosamente, destacando a coragem e a inteligência de Clarice Jefferson diante de um flagrante abuso de poder. Artigos e reportagens enfatizaram sua compostura, seu preparo e sua capacidade de transformar cada ato de intimidação em provas convincentes. Clarice foi convidada a participar de diversas conferências e mesas redondas, onde compartilhou sua experiência e estratégias para a defesa da verdade e da justiça. Por onde passou, foi recebida com respeito e admiração. Advogados em formação, juízes e até policiais vinham ouvi-la, conscientes de que estavam testemunhando um raro exemplo de maestria e integridade profissional. Doyle, por sua vez, havia perdido toda a credibilidade. Sua suspensão rapidamente se transformou em demissão, e suas tentativas de justificativa pública apenas reforçaram a opinião pública sobre sua arrogância e seus abusos. Colegas que antes o respeitavam se afastaram dele, e até mesmo membros da força policial agora temiam ser associados aos seus métodos. Em uma cerimônia organizada pela Ordem dos Advogados do Estado, Clarice recebeu um prêmio oficial por sua integridade e coragem. No palco, ela sorriu levemente, seus olhos refletindo orgulho e serenidade. Hoje, este prêmio não é apenas para mim, mas para todos aqueles que acreditam que a verdade deve prevalecer. Diante da intimidação, temos o dever de nos manter firmes, de preparar nossa defesa e de defender a integridade. Os aplausos foram longos e entusiasmados. Todos os membros da plateia pareciam entender que acabavam de presenciar uma aula magistral sobre o poder da verdade e a inevitável queda da arrogância. Lá fora, Clarice parou um instante para contemplar a cidade. A luz do entardecer iluminava as fachadas do tribunal e dos edifícios circundantes, como que a simbolizar a clareza e a transparência que triunfaram sobre a escuridão da corrupção e do abuso de poder. No coração de todos aqueles que acompanharam o caso, uma lição permaneceu: integridade, preparação e perseverança são armas invencíveis, capazes de transformar qualquer intimidação em um triunfo retumbante. Doyle, por sua vez, era agora apenas uma sombra de sua antiga arrogância, um espectador de seu próprio fracasso, incapaz de prejudicar Clarice ou sua reputação agora inabalável. Passaram-se semanas desde a queda de Doyle, e a reputação de Clarice Jefferson nunca estivera tão sólida.
Seu nome agora circulava em todos os círculos jurídicos, não apenas por sua competência, mas também por sua coragem em confrontar a arrogância e o abuso de poder. Naquele dia, Clarice parou pela última vez nos degraus do tribunal, o lugar onde tudo começara. Ela olhou para as colunas de mármore e para a sala onde o policial tentará intimidá-la, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Cada provação, cada gesto de Doyle, havia se transformado em prova, lição e triunfo. Doyle, por sua vez, estava agora marginalizado. Suas tentativas de recuperar uma posição na força policial haviam fracassado, seus antigos colegas o evitavam e sua reputação pública estava arruinada. Ele era o reflexo perfeito daquilo que sempre quisera evitar, a exposição de sua própria fraqueza. Mas Clarice, sempre digna, não se alegrou com sua queda pessoal. Sua vitória residia na restauração da justiça, na proteção da verdade e no exemplo que deixou para todos aqueles que um dia pudessem enfrentar a intimidação. Em seu último discurso público, ela declarou: "A força não se mede pelo medo que se pode impor aos outros, mas pela coragem de defender o que é certo." Hoje vemos que a verdade, quando protegida e defendida com integridade, é invencível. Suas palavras reverberaram muito além do tribunal, inspirando não apenas a comunidade jurídica, mas também todos aqueles que acreditavam na justiça e na integridade. Doyle, por sua vez, não tinha mais poder sobre o mundo ao seu redor. A justiça não apenas triunfou, como também tornou sua lição pública e indelével. Clarice Jefferson, de pé sob o sol de New Haven, sentiu uma profunda serenidade. Ela havia enfrentado medo, arrogância e violência, e provado que determinação, preparo e verdade eram mais poderosos do que qualquer ameaça. A justiça prevaleceu não com violência, mas com clareza e integridade. E nesse triunfo a lição permanece: aqueles que ousam intimidar ou abusar do poder sempre acabam desmascarados, enquanto a verdade e a coragem deixam uma marca indelével, mais forte do que qualquer intimidação.